Descobriu os bônus milionários a que terá direito Abel Ferreira caso assine a renovação de contrato com o Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também sobre mais uma venda fechada no São Paulo. No Corinthians, há uma possibilidade real de manutenção do capitão do time para a próxima temporada sem investimento pesado. Vou falar também sobre o Flamengo definindo o preço para vender volante pretendido por outro time da Série A. Te trago as últimas sobre a crise total no Clube Atlético Mineiro. Tem declaração forte no Grêmio, vexame na Seleção Brasileira Sub-20 e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Alfa, patrocinadora de Internacional, Grêmio, e o pessoal me contratou para dar boas dicas e sugestões para vocês nesse domingo. Quero começar contando que a minha dupla depende da vitória do Cruzeiro contra o Sport, Campeonato Brasileiro, jogo marcado para o Mineirão, além de uma vitória do Napoli contra o Genoa, Campeonato Italiano. Se esses dois resultados acontecerem, a odd é de 2,23. E para você participar pegando esse bilhete pronto, super simples, estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, faz seu cadastro na Alfa, depois é só escolher o valor da sua fezinha. Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem pra Alfa você também! Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Cazé TV adquiriu todos os direitos de transmissão dos jogos da Argentina até a Copa do Mundo. Você vai poder ver a seleção dos hermanos de graça aqui na Cazé TV no YouTube. Começando pelos jogos contra a Venezuela e Porto Rico nos dias 10 e 13 de outubro. Bora contar também que a polícia do Ceará concluiu a investigação sem indiciar Davi Luiz, que havia sido acusado de agredir e ameaçar uma moça, uma mulher lá com quem ele se envolveu. O relatório sugeriu o arquivamento do inquérito policial por ausência de materialidade mínima dos delitos investigados. Hora de falar sobre a Seleção Brasileira Sub-20 e também de Ramon Menezes. O Brasil fez história, mas negativa nesse sábado. Pela primeira vez ele foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, derrota por 1-0 para a Espanha e a campanha tenebrosa, 1 ponto em 9 possíveis, tudo porque o Brasil empata com o México e perde para Marrocos e Espanha, última colocação do grupo, repito. Em todas as suas participações em Copa do Mundo Sub-20, o Brasil nunca havia sido eliminado tão cedo. E esse é só mais um dos vários vexames acumulados pelo técnico Ramon Menezes desde que passou a ocupar cargos importantes na CBF. Ele era, por exemplo, o técnico da derrota por 6-0 para a Argentina no Sul-Americano Sub-20 de janeiro desse ano. Esse também foi o técnico que não conseguiu classificar a seleção brasileira para as Olimpíadas de Paris. A gente pode lembrar também da campanha desastrosa do Ramon Menezes como técnico interino da seleção principal, 2 derrotas e 1 vitória, só ganhou de Guiné e perdeu para Senegal e Marrocos. Só para completar, registrar ainda que a seleção brasileira Sub-20 volta para casa sendo manchete em todo o mundo com mais um vexame. Hora de falar sobre uma declaração forte do Grêmio. O tricolor perdeu por 1-0 para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista nesse sábado. O gol único da partida marcado por John em pênalti cobrado já nos acréscimos. Esse pênalti rendeu muitas polêmicas, pessoal do Grêmio revoltado com a arbitragem. O Marlon chegou a dizer em entrevista após jogo o seguinte, abre aspas, vou falar categoricamente, o Grêmio está sendo roubado desde o início do campeonato. Outras equipes também estão sendo. A CBF precisa profissionalizar a arbitragem, melhorar o seu produto, porque não dá mais para jogar assim. Gostaria que você, torcedor do Grêmio, usasse o espaço para o comentário para dizer se você concorda ou não com tanta veemência. Com a derrota, o Grêmio caiu para o 11º lugar com 33 pontos conquistados, já o Bragantino pulou para 36 em 27 partidas. Só para completar, registrar também que Kahneman foi expulso e o Grêmio terminou a partida com um jogador a menos. Hora de falar sobre a crise total no Galo. O Atlético perdeu por 3-0 para o Fluminense na tarde desse sábado no Maracanã e as consequências parecem ser muito pesadas. Depois da partida, o Paulo Brax, que é homem forte do futebol atleticano, veio a público para dizer que rolou uma reunião a portas fechadas com os atletas e o clima é dos piores. Dá uma olhada na frase do Paulo Brax, é inadmissível o que aconteceu.
É inadmissível sermos o pior time do retorno com o elenco e a estrutura que temos. Acabou. Hoje foi um basta. De acordo com Paulo Brax, essa reunião foi para sinalizar que o Atlético não aceitará novas derrotas como essa. Importante dizer que até jogadores mais importantes como o Hulk passaram a estar bastante ameaçados. Viralizou nas redes sociais uma imagem do Hulk dando um chute completamente fora de si e reclamando dos companheiros, os companheiros reclamando dele, o Hulk meio que abandonou o jogo, enfim, um caos total. O Atlético é hoje o 15º colocado com apenas 29 pontos em 25 jogos. A distância para a zona do rebaixamento, que é ocupada hoje na 17ª posição pelo Vitória, é de apenas 4 pontos, embora o Vitória tenha um jogo a mais. Registrar ainda que o Galo, no retorno, como disse o Paulo Brax, é de longe o pior. São 8 partidas com apenas 5 pontos conquistados, uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. Juventude, Sport e Fortaleza, times que ocupam o Z4, têm campanha melhor do que o Galo, são 6 pontos no retorno e um jogo a menos do que o Atlético. Já Vitória e Santos têm 7 pontos e também um jogo a menos do que o Clube Atlético Mineiro. Você, na condição de dirigente do Atlético, faria o quê? Para tentar colocar a casa em ordem, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Flamengo, que não vai admitir publicamente, mas já definiu o preço para negociar Alan, volante contratado do Atlético Mineiro, que recentemente voltou a ser voltou a ser pauta no Galo, tudo por conta de Jorge Sampaoli. O Alan havia sido comprado do Atlético por 8 milhões e 200 mil euros, que equivaliam na época a 35 milhões de reais. E o Flamengo gostaria de ter pelo menos 35 milhões de reais para vender ao jogador. Como houve uma alta na moeda estrangeira nos últimos tempos, o Atlético, ou melhor, o Flamengo consegue recuperar esses 35 milhões de reais aceitando uma proposta de algo na casa de 5 milhões e 600 mil euros. E essa é a pedida para que o negócio saia. Talvez o maior impeditivo para que a transferência ocorra é a exigência do Flamengo para pagamento à vista. O Mbappé anda muito incomodado com a inadimplência que existe no futebol brasileiro. E o Galo é um dos clubes que mais devem e tem fama de péssimo pagador. Então, se o Atlético quiser fazer valer a vontade do Jorge Sampaoli, vai precisar conseguir o dinheiro à vista. Difícil imaginar que esse negócio possa acontecer na próxima temporada, especialmente por conta de todas as dificuldades financeiras atleticanas, a menos que o Galo venda jogadores. Só para registrar e completar, o Flamengo é dono de 70% dos direitos econômicos do Alan. 33 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, atleta que tem sido utilizado com alguma frequência pelo técnico Felipe Luiz. A saideira sobre o Fla, jogo super importante contra o Bahia na Fonte Nova nesse domingo. Tudo porque o Flamengo tem Palmeiras e Cruzeiro no seu encalço. Cruzeiro tem um jogo mais fácil entre os três, Cruzeiro recebe o Sport, enquanto o Palmeiras visita o São Paulo no Morumbi. Um tropeço do Flamengo pode permitir a aproximação do vice-líder e do terceiro colocados. Hora de falar sobre o Corinthians, que pode manter Maicon, capitão do time, de graça para o próximo ano. Importante registrar que o Corinthians tem contra si uma condenação da FIFA por causa do Maicon. Não por causa da dívida que tem com o Shakhtar, mas que tem o Maicon como pivô, para você entender todo esse cenário. O Maicon tem jogado no Corinthians por empréstimos. E esses empréstimos têm sido renovados por conta da guerra, o conflito que existe entre Ucrânia e Rússia. O Maicon se apega a uma cláusula que foi criada pela FIFA e que permite que jogadores que não queiram voltar para a Ucrânia enquanto o país está em guerra sigam em seus clubes. Mas ficou combinado entre Corinthians e Shakhtar pagamentos de empréstimo, coisa pequena, de 500 mil euros. O Corinthians não pagou os 2 últimos empréstimos e o Shakhtar conseguiu em junho a condenação do Corinthians na FIFA. A Corte Arbitral do Esporte vai se pronunciar no futuro não tão distante, possivelmente condenando o Corinthians a fazer o pagamento, e se essa grana não for paga, certamente virá mais um transfer ban. A grande questão é que são cifras pequenas. Hoje o Corinthians deve mais ou menos 1 milhão de euros, 6 milhões e 300 mil reais. E a manutenção do Maicon vai custar mais 500 mil euros. O Maicon está decidido a ficar. E a forma como ele tem se apresentado nos últimos jogos faz com que cresça essa possibilidade. Algum tempo atrás, o Maicon vinha muito mal, reserva, cara pouco útil, mas ele se tornou recentemente capitão do time, foi inclusive autor do gol. O primeiro gol da vitória por 3-0 contra o Mirassol na noite desse sábado na Neoquímica Arena. O Corinthians nem fez um grande jogo, mas foi muito letal nas chances que ele criou. O Maicon abriu o placar em cobrança de pênalti, o Yuri Alberto fez 2-0 e o André Luiz fechou o placar a favor do Timão. Resultado importantíssimo que permitiu ao Corinthians ganhar 3 posições. Hoje o clube é o 10º colocado com 33 pontos conquistados. Só para fechar sobre o Maicon
quer continuar no Corinthians. Ele entende que, enfim, se livrou de todas as lesões e está conseguindo render dentro de campo. O Corinthians ainda não se posicionou, essa decisão vai ser tomada um pouquinho mais para frente, mas se mantiver o nível de atuação, a tendência é que o Maicon tenha seu contrato prorrogado por mais um ano, ao custo de 500 mil euros. Vale a lembrança de que qualquer outro atleta do nível do Maicon custaria bem mais grana, só para lembrar que Félix Torres custou ao Corinthians 51 milhões de reais e o Kaká custou ao Timão outros 24 milhões de reais. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo, essa ao contrário de todas as últimas, envolvendo Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, vai ser festejada pelo torcedor tricolor. É que Galopo, que estava emprestado ao River Plate, bateu a meta. E a partir de agora o River é obrigado a comprá-lo por 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 21 milhões e 300 mil reais. Bora voltar no tempo para explicar para você que quando o Galopo foi emprestado para o River Plate, o São Paulo recebeu o Enzo Dias, ambos por empréstimo gratuito, com cláusulas que tornariam os negócios obrigatórios. O Enzo Dias bateu a sua meta no São Paulo e vai ser adquirido por 2 milhões de dólares. Cláusula que envolvia o Galopo e o River Plate previa que ele precisasse jogar metade das partidas, pelo menos metade das partidas do River Plate, pelo menos por 45 minutos. E o Galopo já alcançou 23 jogos com mais de 45 minutos. Como o River só entra mais 6 vezes em campo até o fim da temporada, já dá para cravar que o Galopo terá essa meta alcançada e o São Paulo vai faturar esses 21 milhões e 300 mil reais. Como é obrigado a pagar 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias, vão sobrar ao São Paulo 2 milhões e 300 mil dólares. Dá para dizer que o negócio acaba sendo interessante. Sobram 12 milhões e 300 mil reais nessa troca envolvendo Galopo e Enzo Dias. São Paulo que enfrenta logo mais o Palmeiras no Morumbi, precisando vencer para não se distanciar ainda mais dos 6 primeiros colocados. Com a eliminação da Libertadores da América, o grande objetivo tricolor é se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Quero fechar o vídeo com informação exclusiva: descobrir os bônus a que terá direito Abel Ferreira caso assine a renovação de contrato. O Abel já é o técnico mais bem pago entre clubes de futebol da América do Sul, 3 milhões de reais. E o vínculo atual lhe garante bônus espetaculares: 12 salários em caso de título da Libertadores e 10 salários em caso de título do Campeonato Brasileiro. A renovação de contrato vai permitir ao Abel faturar 20 salários em caso de conquista de título da Libertadores e outros 16 salários em caso de título do Campeonato Brasileiro. Trazendo para os números finais, o Abel ganha hoje 3 milhões de reais. 20 salários vezes 3, estamos falando de 60 milhões de reais a partir do ano que vem, em caso de conquista da Libertadores da América. O título do Campeonato Brasileiro rende ao Abel Ferreira 48 milhões de reais. Em caso de 2 conquistas, dá para dizer que o Abel terminaria o ano de 2026 com 108 milhões de reais. Isso sem falar nos 3 milhões de reais por mês a que tem direito com seus vencimentos. A Leila está tão obcecada para segurar o Abel Ferreira para o próximo ano que também permitiu a ele assinar essa renovação de contrato sem multa, permitindo assim que ele saia a qualquer momento sem ter de indenizar o Palmeiras. O mesmo vale para o Verdão, caso queira demitir o técnico português. E aí queria contar um pouquinho sobre a escalada dos prêmios e bônus a que o Abel tem tido direito. Em 2023, por exemplo, ele conquista o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista e fatura 35 milhões de reais. Nessa temporada, o Palmeiras segue com chances reais de títulos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Se o Palmeiras vencer ambos, o Abel vai para Portugal passar férias com 66 milhões de reais apenas com prêmios pelos títulos. E esse valor pode alcançar incríveis 108 milhões de reais com títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores da América no próximo ano. Importante registrar que cada título que o Palmeiras disputa tem uma bonificação específica, as maiores pela ordem: Libertadores da América, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Só para arrematar de vez, contar que Carlo Ancelotti, que é o treinador mais bem pago na América do Sul, à frente da seleção brasileira, tem direito a 5 milhões de reais mês. Bônus em caso de título do campeonato da Copa do Mundo é espetacular, mas o Ancelotti tem apenas uma chance de bônus, que é o título da Copa do Mundo. O Abel Ferreira tem bônus previstos para todas as competições que o Verdão disputa. E você, na condição de Abel Ferreira, renovaria o contrato ou esperaria por propostas da Europa? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!